Hora de conferir os destaques do portal Correio Brasiliense com a editora de cidades Adriana Bernardes. Seja muito bem-vinda, Adriana. Conta pra gente o que é destaque hoje. Bom dia, Marco Viana. Hoje, no portal do Correio Brasiliense, a gente traz a informação de que o presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza, deve comparecer à Câmara Legislativa na próxima segunda-feira, dia 2 de março, para explicar aí o projeto de lei que autoriza o uso de imóveis públicos do DF como garantia em empréstimos do banco. Sem encontrar apoio aí nem na base nem na oposição, o GDF teve que apresentar um substitutivo, uma segunda proposta ontem durante a reunião de líderes, do Colégio de Líderes. Ele reduziu de 12 para 9 o número de imóveis. Também fixou em 6 bilhões e 600 mil o limite de contratações de crédito com o Fundo Garantidor de Crédito ou outras instituições financeiras. Marco. Bom, tem novidades também sobre a habilitação em 2026, né, Adriana? Ficou mais fácil agora para tirar a habilitação, a primeira habilitação. Sim, do ponto de vista econômico, ficou bem mais acessível. Quem deseja tirar a primeira habilitação encontra aí um cenário mais barato. O que antes custava mais de R$ 3.000, agora varia aí entre R$ 660 e R$ 1.500. A redução foi possível porque o curso teórico passou a ser online e gratuito, disponível pelo aplicativo CNH do Brasil. E a carga horária das aulas práticas obrigatórias foi reduzida. O valor final, porém, ainda depende aí do desempenho do aluno, já que as aulas extras custam entre R$ 70 e R$ 100 e eventuais reprovações geram novas taxas de reteste. Realmente ficou bem mais fácil, bem mais barato. Quem deseja tirar a habilitação agora encontra mais facilidade, em torno de R$ 1.500, o que passava de 3.000, chega a 1.500, e se chegar a 1.500, somente alguns casos em taxas extras, né, que é o caso que em alguns casos, né, algumas pessoas vão precisar encontrar esse valor a mais, chegar no valor de 1.500, mas deve variar aí até no máximo R$ 1.000, pelo menos na maioria das vezes. E essa mudança na CNH aí, Marco, ela gerou uma polêmica, né? Porque se de um lado essa aula teórica online, gratuita, tornou o processo mais acessível para grande parte da população, a redução das aulas práticas aí para apenas 2 gerou grandes críticas aí de especialistas em segurança viária, porque você dirige, eu dirijo e a gente sabe que a experiência no trânsito ela tem que ser extremamente cautelosa, né? E será que 2 aulas seria suficiente para formar um motorista? Essa realmente é uma grande preocupação de quem realmente entende do assunto e gerou crítica também dos donos de autoescola em toda a região, né, Adriana? Sim. Bom, e tem um outro caso que está sendo investigado, né, um trabalho investigativo que é realizado aqui no Distrito Federal, é isso? Sim, a velha polêmica aí das emendas, né? A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Vassalos para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos de emendas parlamentares. Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em diversos estados e no Distrito Federal. A investigação aponta fraudes em licitações e pagamento de propinas com dinheiro público, Marco. Isso vai dar ainda pano para manga, hein? As investigações continuam e, para que todos entendam, basicamente, entre aspas, esse valor que era destinado para a população, emendas parlamentares, outras pessoas estavam recebendo esse valor diretamente. É isso, né, Adriana? Exatamente. E ele levanta aí mais uma vez a importância daquela discussão antiga de dar mais transparência a essas emendas, né? O que os deputados não querem de jeito nenhum, justamente porque o processo, como se dá hoje, dá muita margem para desvios de recursos, como a polícia tem investigado e encontrado. Então, essa é uma discussão urgente que se precisa ter no Congresso Nacional, aprovar novas regras mais transparentes para garantir um destino aí correto dos recursos públicos. A transparência é fundamental e a população, de fato, tem que ficar de olho nos portais de transparência, saber exatamente as emendas que foram destinadas, não somente a destinação das emendas, mas principalmente a aplicação direta dessas emendas para o benefício da população. O Correio vai continuar acompanhando também esse caso junto com a gente aqui no JL. Agora, infelizmente, um caso preocupante que nós temos acompanhado aqui também no JL, lá de Minas Gerais, né, Adriana? Sobre os mortos e desaparecidos diante da situação alarmante que está por lá.
Sim, olha só, já são mais de 30 mortos lá em Minas Gerais, né? E por conta das fortes chuvas tem havido aí deslizamento de terras e os rios estão subindo muito. Então cidades ali da zona da Mata Mineira enfrentam uma situação de calamidade pública. Já foi decretada emergência nessas situações. Os municípios que estão mais afetados aí são Ubá e Juiz de Fora. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou o repasse aí de R$ 800 por pessoa desabrigada para ajudar as prefeituras na compra de mantimentos e colchões, itens básicos mesmo, para socorrer essa população neste momento. São mais de 3 mil desabrigados, Marcos, uma situação realmente muito triste. E temos acompanhado, inclusive, nas redes sociais, pessoas levantando fundos, né, empresas, pessoas que podem ajudar, podem enviar mantimentos. É um trabalho bem delicado, inclusive na busca de outros desaparecidos, né, Adriana? Sem dúvida. E nesse momento de solidariedade, que é extremamente importante, também é bom ficar atento aos golpes, né? Porque tem muita gente que aproveita aí da dor alheia para aplicar golpes e desviar recursos. Agora que a população lá está precisando de toda a ajuda, com certeza está. De fato, tem pessoas se passando por entidades de arrecadação de mantimentos para enviar para Minas Gerais, mas na grande realidade são criminosos. Tem muita coisa que precisa ser vista, analisada e, claro, todo cuidado para quem tem um coração bom para ajudar as pessoas lá em Minas Gerais. Mas a gente continua falando sobre uma outra situação também em Minas Gerais, né, Adriana? Só para fechar essa questão, Marco, é importante que as pessoas que desejam fazer essa doação procurem os órgãos oficiais das prefeituras desses municípios, né, para ter informações sobre como doar e garantir que a ajuda realmente chega a quem precisa. Sobre esse outro tema, Marcos, nós vamos falar sobre o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele enfrenta aí uma onda de indignação após a absolvição de um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O relator do caso, o desembargador Magid Nawef Lawar, enfrenta 2 acusações de assédio sexual e uma das vítimas é sobrinho dele. Não bastasse isso, descobriu-se ontem que o magistrado utilizou, veja só, inteligência artificial para redigir o voto e argumentou na instrução dada ao robô que havia um vínculo afetivo consensual entre o réu de 35 anos, né, e essa criança de 12. Agora, Marco, esse réu, ele já teve condenação por homicídio, ele tem passagem por tráfico de drogas e, assim, é no mínimo inacreditável que um magistrado tivesse dado uma sentença como essa, que foi acompanhado por outro desembargador, eu não tenho o nome dele aqui agora, mas a gente já falou desses 2 nomes aqui, e que uma única desembargadora na turma, né, a única mulher da turma, o voto contrário foi apenas dela. E o Ministério Público, inclusive, já recorreu dessa decisão que absolveu esse estuprador de vulnerável e que já tinha aí nas costas crimes como homicídio e tráfico. Se trata de um homem perigoso, com várias passagens pela polícia e ainda com a história de que esse relacionamento era consensual com uma garota de apenas 12 anos, uma criança, na verdade, de 12 anos. Um caso, no mínimo, revoltante, né, Adriana? Repugnante, Marco. É repugnante, não tem outra palavra, especialmente porque a nossa legislação é muito clara. Qualquer ato sexual entre um maior e uma criança de até 14 anos é considerado estupro de vulnerável. A lei não deixa dúvidas para isso. Não existe relação consensual entre uma criança de 12 ou até 14 anos com um adulto. É estupro, não tem discussão, ponto final. O que esse magistrado fez foi uma aberração e ele deve responder por isso, já que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, cobrou explicações tanto dele quanto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Falou e disse, Adriana. Muito obrigado pelas informações. Para você que quer acompanhar todos esses casos que nós mencionamos aqui, é só entrar lá no portal Correio Brasiliense, que tem todos os detalhes sobre todos esses casos. Obrigado, Adriana. Até amanhã. Até amanhã, obrigada.